Olá, cidadãos e cidadãs, joseenses e vale-paraibanos e vale-paraibanas. Esse é o Sanja Pod, a voz da cidade. Eu sou Wilson Cabral e o Sanja Pod é um podcast, videocast, para a gente discutir a cidade, os problemas da cidade, os caminhos e soluções também para a cidade, e não só para São José dos Campos, a Sanja, mas para o Vale do Paraíba todo. E hoje nós vamos conversar com o defensor público Jairo Salvador, que está aqui com a gente. Tudo bem, Jairo? Tudo bom, isso. Seja bem-vindo. Obrigado. Ao Sanja Pod. Obrigado. E a gente convidou o Jairo para falar sobre o banhado, que está vivendo aí uma situação crítica, recentemente, com alguns reveses recentemente, algumas projeções também interessantes. Mas antes era importante a gente entender em que essa história do banhado se insere, do ponto de vista da cidade, do município, e esse reflete um dos problemas que a gente tem, que diz respeito à regulação fundiária, a ocupação de espaços que não necessariamente são os melhores espaços, e, consequentemente, isso gera aí umas reverberações, gera aí uma série de consequências. Então, se você, Jairo, que é um grande conhecedor desse caso e dessa causa, na Defensoria Pública, e inclusive como estudante desse processo, você que recentemente concluiu o doutorado aí com um tema relacionado a isso, eu queria que você falasse para a gente um pouco da problemática da regulação fundiária no município de São José dos Campos, mas eventualmente até com alguma abstração para outros municípios também, Quer dizer, essas áreas são ocupadas como é que isso acontece? E no caso de São José, quais são os problemas que a gente hoje tem com relação a isso? Wilson, agradecer o convite, E essa questão da irregularidade fundiária, da vida fora da lei, de uma grande parcela da população brasileira. Nós temos hoje no Brasil milhões de pessoas vivendo na irregularidade, em situações... Quando nós falamos em irregularidade, nós falamos tanto em irregularidade fundiária, de registral, que as pessoas não têm o papel, a escritura, como costuma se documento. Dizer, o documento, quanto também o acesso à cidade, que é muito importante, acesso a transporte público, aos empregos da cidade, a toda a infraestrutura, a saúde, a educação, etc. Então, essa vida fora da lei, que a gente chama, ela reflete muito a forma de produção do espaço urbano no Brasil. O espaço que a população pobre normalmente ela é expulsa das áreas mais valorizadas. E em São José não é diferente disso, não é única essa história se repete em todo o Brasil, mas a população pobre vem sendo expulsa dessas áreas regularizadas. E as pessoas elas têm necessidade de morar, a necessidade de morar, de comer. É um direito, E também... mas de ter um abrigo seguro, de ter paz, de conseguir organizar a sua vida, proteger a sua família, ter segurança em condições seguras também de habitação, elas vão sendo restritas com o crescimento da cidade, com essa forma de produção, eles não têm acesso. Hoje o preço da terra legalizada em São José é proibitivo para a população de baixa renda. E não existem programas habitacionais destinados há muitos anos. A gente tem uma produção de habitação de interesse social irrisória no município. Então, a gente tem, por um lado, um crescimento do último censo do IBGE, o crescimento de São José foi acima da média do crescimento do Brasil. E isso já vem uma série histórica, São José já vem numa série histórica crescendo acima do Brasil, então é uma cidade que atrai muita gente, mas não tem uma estrutura para receber essas pessoas, principalmente as que vêm como mão de obra, num crescimento sazonal da construção civil, por exemplo, e essas pessoas têm que morar em algum lugar. E o que sobra para elas são as áreas não regularizadas, que são de baixo custo, são as áreas de risco, que o mercado imobiliário rejeita porque não tem valor comercial. E o conceito de risco também tem que ser discutido, Com certeza, exatamente. Porque é um risco criado, e inclusive o enfrentamento dessa questão das áreas de risco, áreas inundáveis, áreas sujeitas a escorregamento, deslizamento. Mas, enfim, essa produção, essa forma de produção, ela é insana e ela gera esse problema. Então, hoje, São José tem cerca de 200 núcleos irregulares.
200? 200, O último levantamento era 194, então cerca de 200 núcleos irregulares. Estamos falando em que tamanho populacional, né, nesses 200 núcleos? Como são muito dispersos e São José ainda tem uma característica de, basicamente, eles estão na zona de expansão urbana, né? Eu não posso precisar, mas são dezenas de milhares de pessoas, né, que estão nessa situação. E são pessoas que são, ao longo dos anos, incentivadas a acreditar na iminente regularização. Então, é sempre um sonho vendido de que na próxima gestão vai ser regularizado, né? Quando a gente fala, principalmente em loteamentos irregulares, a gente está falando de alguém foi lá, abriu as vias, alguém foi lá, fez a divisão dos lotes, alguém foi lá e vendeu os lotes, alguém foi lá e instalou água, alguém foi lá e instalou luz, alguém instalou toda a infraestrutura viária, ou precária que seja, linhas de ônibus, escolas, UBS, e aí a gente chega, quando a pessoa adquire o lote lá, ela é penalizada. Ou seja, ninguém viu nada disso até a pessoa comprar o lote, e hoje a gente tem mais de 1.000 ações judiciais de demolição nesses bairros. E é uma luta diária da Defensoria Pública, as pessoas perdem tudo que investiram na vida. É o pouco dinheiro que a pessoa tem, às vezes numa idade já avançada, em que ela vislumbra o sonho da casa própria e ela recebe uma ordem judicial de demolição. A gente tem centenas e centenas de ações na Defensoria de pessoas que estão perdendo tudo. E não tem para onde ir. E o que acontece é que essas pessoas saem desse lugar e vão para um lugar mais precário ainda. Sim. Você só muda o problema de lugar. É um movimento, né? Exatamente. E essa ocupação, quer dizer, você retratou aí uma possibilidade, que é de alguém que já fez tudo, já loteou clandestinamente, ilegalmente, e vendeu isso aí para inocentes que acharam que estavam comprando algo regular e depois se percebem que não. Essa é a maior parte da situação dessas ocupações, porque também deve haver aqueles que ocupam áreas que são áreas destinadas para algum tipo de áreas lindeiras, de estradas, ou eu não sei, deve ter alguns outros casos. A maior parte segue essa lógica. Só que como é um problema que já vem de longa data, a gente tem loteamentos irregulares, não regularizados, na verdade, né? Os loteamentos são irregulares, não foram regularizados. Não foram regularizados, né? Já de 30, 40, 50 anos. Então, uma situação, bairros congelados há muitos anos. E é uma situação que já vem se arrastando. Então, acaba criando uma certa segurança. Se a pessoa está lá, tem uma pessoa que está lá há 30 anos, a casa dela nunca foi demolida, o cara fala, pode ficar tranquilo. Então, esse é um argumento a mais para fortalecer esse crescimento. E é uma ilusão você achar que você consegue congelar um bairro, ou congelar o crescimento populacional botando uma placa na entrada do bairro. Né? E esse que é um grande erro. Na verdade, você tem que regularizar essas situações e não é um favor, é um dever do poder público, é um dever legal de regularização, de reconhecer essas situações, mapear essas situações e estabelecer uma saída para esse problema. Porque dentro do planejamento, você e dentro do direito administrativo, você não é obrigado a resolver todos os problemas ao mesmo tempo, porque isso é impossível, né? Seria demagógico isso. Mas uma vez detectado o problema, você tem que dizer como você vai resolver esse problema, de que forma você vai resolver o problema. Você não pode simplesmente deixar o problema crescer, fingir que não resolve e tentar resolver esse problema da pior forma possível, que é atingindo as pessoas mais vulneráveis, né? Você só gera outros problemas. Então, hoje a gente tem gastos assim, enormes com auxílio aluguel, gastos enormes de ocupações, reocupações, às vezes a mesma área é ocupada, reocupada, quando a pessoa já não tem mais recurso, ela vende aquela área para outro vem e constrói a outra ação. Então, é um enxugar de gelo que você não resolve o problema estrutural. Falta de habitação, falta de estrutura de habitação de interesse social em áreas onde já tem a infraestrutura, porque quando você constrói, quando você regulariza um bairro, é um processo muito caro, né, demorado, complexo, não é simples, e você gasta muita energia, desperdiça muita energia, que se você tivesse dentro da parte já estruturada da cidade, habitações de interesse social, você conseguiria
diminuir um pouco essa pressão, não vai dizer acabar, né? Porque é muito difícil, mas você diminuiria muito essa pressão e esse gasto público, né? Tem um número também que é importante, que é você tem uma quantidade de imóveis vazios, né, que seria possível alocar para fins, né, de ocupação, né? Inclusive por essa a projeção de crescimento da cidade poderia se dar a partir da ocupação desses imóveis que estão vazios, não tem utilidade, inclusive social, né? E São José tem uma quantidade bastante alta de imóveis nessa situação, né? Sim. Por conta aí de um processo de especulação imobiliária e assim por diante. Então, é função do poder público, que poderia, inclusive, lançar mão de instrumentos que poderiam desincentivar os imóveis permanecerem vazios, né? E passar a ocupá-los de outra forma, inclusive dando vazão a essa quantidade de pessoas que chega e que muitas vezes não tem. Perfeito. Né? É que se confunde muito o direito à moradia da casa própria, como se fossem sinônimos. O direito à moradia não tem nada a ver com casa própria, né? Então você tem outras formas de prover habitação e moradia sem necessariamente o título aquisitivo. Agora, tem uma coisa, inclusive, acho que da nossa orientação cultural, né, que envolve a propriedade, etc. A realização pessoal passa pela conquista da casa própria, né? Mas é uma questão cultural mesmo. Sim. Né? Que, na verdade, a necessidade não é da casa própria, a necessidade é de morar. Morar com segurança, morar com paz, ter paz, ter um recanto seguro, onde você tenha paz espiritual, onde você tenha condições de habitabilidade, né? E, às vezes, uma casa, que é o objeto material da realização, é o instrumento para a realização do direito à moradia, ela não tem essas condições. A gente vê, mesmo nos conjuntos habitacionais oficiais, muitos deles, que as famílias são núcleos muito pequenos, as famílias crescem. Eu dou exemplo do Campos dos Alemães, por exemplo, né? Muitas habitações do Campos dos Alemães já tem problema de aeração, de sol, não pega sol. As pessoas têm que sentar na calçada para pegar sol, né? Não tem circulação de ar. Então, às vezes, se tornam unidades habitacionais insalubres. Sim, né? Sim. Jairo, vamos falar então agora um pouco, fazendo esse introito, vamos falar um pouco aí do banhado, né? O banhado que tem uma questão histórica também de ocupação muito mais antiga do que os 40, 50 anos Sim. que você tinha mencionado. Como é que se deu esse processo, né? Eu sei que tem alguma relação com obras que foram feitas aí na cidade há 70, 80, 90 anos atrás, que atraiu um contingente, né? Então, essa história já está se repetindo, mas ela tem um pé no passado aí. Como é que... com certeza. O banhado, na verdade, ele se estabelece a partir da implantação os primeiros moradores do banhado, na verdade, até um pouco antes da implantação, mas no início do século XX, com a implantação da linha férrea, né, do antigo traçado da linha férrea, da Estação Central do Brasil, começou a ocupação daquele território, né? E depois já tiveram várias tentativas e projetos, né? Olha, o que se gastou de recursos elaborando-se projetos para o banhado poderia dar uma solução definitiva. Daria uma solução, muita solução, muita. Mas eu fiz um levantamento de todos os gastos assim, que mencionavam todos os projetos, né, de utilização do banhado. O banhado já foi pensado em ser um parque de diversões, né, que se chamava a Disney do Vale, né, a Disney Ainda brasileira. Bem que não deu certo isso, né? Imagina. Depois foi se pensado em uma praia joseense, né, uma área de lazer para a cidade, como uma extensão do rio. E vários estudos que foram utilizados e gastos, foram comprados projetos para a utilização da área. E num determinado momento histórico, principalmente a partir da década de 70, se começa um processo de desfavelização da cidade, né? E começa com a linha velha, o pessoal é removido da linha velha, mas mais adiante um pouco. Mas esse processo ele vai se fortalecer e se justificar como uma verdadeira ideologia
né, já no final da década de 90, né, onde você tem grandes remoções de você acabar com as ditas habitações, que agora o IBGE mudou a nomenclatura, né, de subnormais, a partir das suas favelas e comunidades urbanas. Né? Exatamente, eliminando elas fisicamente, removendo as pessoas. Né? Essa é a ideia. Não, vamos remover, tem até uma justificativa de melhoria de vida dessas pessoas, como de dar dignidade a elas, como se elas não fossem gente, como se elas não tivessem dignidade, que alguém precisasse dar dignidade para ela. Só que o outro lado da moeda é que elas não têm dignidade porque não tem investimento público lá. Nós estamos falando do Banhado, que está a 100 metros do centro do marco zero da cidade, onde você tem esgoto a céu aberto, no centro da cidade. Então você tem um bairro de 90, 100 anos, sem investimento público. Então essa condição indigna, né, quando você tem várias remodelações, requalificações, dinheiros agora refazendo calçadão, refazendo a 15 de novembro, né, refazendo quiosque, e não tem um centavo de investimento para melhorar minimamente, dar pelo menos esgotamento sanitário àquela população. Mesmo que você entenda que ela não vai ficar, mas você tem que ter pelo menos um mínimo ali, né, de dignidade para aquelas pessoas. Se elas não têm essa dignidade é porque não tem investimento público. Porque o que faz diferenciar uma casa no Banhado de uma casa em um bairro regularizado é a infraestrutura. Sim, o que valoriza um bairro são as facilidades que aquele morador tem. Né? Claro. E o Banhado tem tudo. Se você tem a infraestrutura lá, você tem tudo para manter aquelas pessoas com dignidade. Obviamente, tem áreas impróprias de ocupação ali. Isso dentro de um plano que foi desenvolvido, um plano de regularização do bairro, isso foi pensado, inclusive realocação de pessoas para que pudessem... Você está falando do plano de urbanização popular que foi construído com a comunidade. Com a comunidade, com a academia. Com a academia. USP São Carlos. USP São Carlos, também teve a Ribeirão Preto, né? Univap, e teve também uma ajuda da Universidade Federal da Bahia, que Sim. fez essa parte de levantamento planeotimétrico. É um belo projeto. Nossa, um belo projeto. Fantástico. É um projeto que um prefeito, se quisesse, né, ou uma prefeita, se quisesse se apropriar de algo bastante envolvente, que pudesse, inclusive, melhorar, não só para a comunidade do Banhado, mas para a cidade. Isso seria uma... Não, perfeito. Né? E o projeto enfrenta uma grande questão, que é a falsa incompatibilidade entre o direito à moradia e o direito ao meio ambiente. Claro. Então, ela dá uma resposta para isso, uma resposta consistente, né? Tecnicamente consistente para essa questão. Porque nos últimos tempos se tornou muito comum a ambientalização dos conflitos, utilizar o meio ambiente como justificativa para a retirada da população. E no caso do Banhado é algo assim muito estarrecedor, porque a criação da unidade de conservação integral, que não permite a permanência de nenhum morador, de nenhum habitante ali naquele perímetro, ela é completamente aleatória. E foi já depois do processo de tentativa de retirada e tal, Sim, em 2012. Depois de várias tentativas, exatamente. 2012. A comunidade já estava ali há muitos anos. Né? E, estranhamente, essa unidade de conservação integral, ela não abrange o objeto de proteção dessa unidade, que é o rio, que é o corpo d'água. Né? Ela está muito longe do corpo d'água, então ela protege uma fração. E, obviamente, a gente... É como se fosse criada para criar o obstáculo da permanência. Para justificar a retirada essa impressão que nos passa, a forma como ela foi feita. Sim. Né? Porque o traçado realmente é aleatório, não se justifica por que daquele tamanho, por que tem aquela linha reta ali delimitando essa unidade de conservação, se é uma questão técnica, se é uma questão de proteção do meio ambiente. Quer dizer, será que a natureza não flora, se faz em linhas retas, exatamente, né? A flora e a fauna vão respeitar aquela linha lá. Sim. E aquela linha até o rio vai poder ser comercializada, vão poder ser implantados condomínios ali, né? Então a gente tem todas essas questões que na verdade acabam por incidir no que nós chamamos de desvio de finalidade. Né? Eu acho que a proteção do meio ambiente é uma preocupação de todos, e a gente vê no estudo de impacto ambiental que foi feito para a construção da via Banhado, né, que
cujo financiamento foi retirado pelo órgão financiador, em função também do descumprimento de políticas operacionais do banco, a gente viu lá que foram identificados aproximadamente 70 fontes de água lá, nascentes, que seriam suprimidas. Que estão, inclusive, mais próximas do objeto, que seria a via banhada, ou seja, mais próximas de onde passaria. Então, só recapitulando, quer dizer, a ideia, a remoção, se em algum momento lá no passado estava vinculado a uma ideia de higienização, de retirada, hoje está vinculada à demanda da construção da via banhado. É isso? As justificativas públicas para a retirada da população, para a remoção do banhado, foram várias ao longo do tempo. Construção desse parque, condições mais dignas de vida para as pessoas, depois a via banhado, porque a via banhado impediria, ela seria totalmente fechada, ela impediria o trânsito das pessoas para o centro da cidade, ela faria um cordão de isolamento, ela teria vários metros, se não me engano, 15 metros de altura ali, com um paredão de concreto. Agora imagina, né, o dano ambiental sobre o banhado de uma obra como essa. Sim. Né? Seria muito maior, mas muito maior. Não tenho dúvida. Então, assim, esse discurso vai mudando a cada período. Teve a questão da compensação da ambiental feita pela ampliação da Revap, né, a necessidade de utilização dos recursos com urgência por conta... Só para esclarecer, isso aí, quando houve uma proposta de ampliação da Revap, né, a Revap ofereceu como compensação pelos danos ambientais da expansão, inclusive, por exemplo, da poluição atmosférica. Se não me engano, na época eram 12 milhões como compensação. Na minha memória eram 9 milhões. Mas 9 depois foram corrigidos. Sim, enfim, sim, 9 milhões como compensação, desde que aplicados em unidade de conservação né, no âmbito municipal, ou seja, onde estava a Revap. Exato. E aí isso foi utilizado como um argumento. Sim, né? Porque foi uma condicionante que o próprio município se impôs para a implantação da unidade de conservação integral de retirada da população. Sim. E aí esse dinheiro seria utilizado, que era um dinheiro irrisório para esse tipo de... Né? Hoje a prefeitura está oferecendo R$110 mil para as famílias que queiram sair de lá. Que não dá para nada, né? E na verdade parcelado também, 50 mil agora e 60 mil quando desocupar totalmente o bairro. Quando todos saírem. Todos saírem, que não vai acontecer. Que pode ser que nunca aconteça. Exatamente, dizer, então, é uma condição impossível. Então não é 110 mil. Não é 50 mil. 50 mil. Então isso é bom esclarecer, né, para a população, que acham que veículo, vão ganhar ainda 110 mil, então vão poder comprar uma casa. Não se compra com 110 mil em São José dos Campos, e muito menos com 50 mil. Na verdade, é 50 mil que eles receberiam e o restante vinculado a quando todos saírem. Exato. Ou seja, se todos não saírem, ele nunca receberia esses 60 mil e vai ficar com 50 mil na mão sem ter onde morar. Não, ele vai comprar nesses lugares onde a pessoa já teve a casa demolida, que vai vender para ele. Que são irregulares. Exatamente. E ele vai acabar perdendo esses 50 mil. E eu tive anteontem no banhado justamente explicando isso para as pessoas. Né, para quem quiser aceitar, é legítimo, cada um sabe das suas condições, mas que, por favor, né, não comprem lotes em loteamentos não regularizados, porque vão perder o dinheiro, vão perder o esforço toda a vida e vão ficar sem onde morar. Porque uma outra coisa também que não é dita, a partir do momento que você adere a essa proposta, você nunca mais vai poder ser atendido por nenhum programa habitacional. Porque o programa habitacional você só é atendido uma vez na vida. Então, é uma proposta muito ruim, porque até a proposta, quando houve a Via Banhado, foi feita uma lei em que se pagava o preço do Minha Casa Minha Vida, que naquela época era 96 mil, com uma complementação da prefeitura, que dava mais que hoje, dava os 110 mil. Se a gente fizer uma correção, daria mais de 110 mil. Aí a pessoa teria uma carta de crédito à vista para comprar alguma coisa com esse subsídio de 110 mil. E isso hoje não está na mesa. Então, a proposta é bem pior do que a da Via Banhado. Então, é uma forma de... Eu acho que até de malversação do dinheiro público, porque não resolve o problema como um todo, porque algumas pessoas vão aceitar, outras não vão. A questão já está judicializada, vai ter um momento que a justiça vai bater o martelo, vou ficar ou vai regularizar, só tem essas duas possibilidades, vão ficar, ou vão sair ou vai regularizar, só tem essas duas possibilidades. E se tiverem que sair, vão ter que ter atendimento habitacional de qualquer forma.
algum tipo de atendimento habitacional. Então, assim, você ficar fazendo essas propostas no meio de uma discussão judicial, você está jogando dinheiro fora, né? E enganando as pessoas, porque, na verdade, essa condição de saída total do banhado, tem pessoas com título de propriedade eu lá. ia te perguntar As pessoas isso. só Há saem, situações e situações sim, ali, só né? sai de lá com indenização. Sim. E não tem nenhuma proposta de indenização de comprar essas áreas, porque se o município quisesse, ele compraria essas áreas, né, e desapropriaria a região. E mais, fala-se na implantação de uma unidade de conservação e que se desconhece qualquer iniciativa do plano de manejo, de um comitê gestor, de ouvir a população, como a legislação determina, né? Sim, População que está lá, a população em geral, mas a população que lá está também, né? Isso aí era como se não existisse. Né? Como se Lembrando que são duas áreas, né, de unidade de conservação. Uma delas é uma APA, uma área de proteção ambiental, e outra é um parque natural municipal. A APA permite, quer dizer, um detalhe, a APA, como unidade de conservação, permitiria a existência de pessoas, a moradia interna. Só que a lei que criou esta APA não permitiu. Na lei, eles desvirtuaram, inclusive, a ideia de APA e colocaram lá que não poderia ter usurpação do solo. Exato. Né? E o comitê gestor da APA agora, da APA existe. Sim. Né? Inclusive, a Associação dos Moradores do Banhado integra o comitê gestor da APA. Do banhado. Mas é uma parcela menor, né, da APA menor, menor, que pega a comunidade. Né? Inclusive, essa discussão da permanência é uma discussão permanente no comitê gestor da APA. Né? E os acompanhamentos que eu tive que existia uma boa vontade em considerar a permanência da população que já estava ali, antes da criação da APA. Né? Porque, na verdade, se a gente for ver bem, a gente tem dentro do direito o princípio da retroatividade da lei. É óbvio que dizem que em relação ao meio ambiente não existe retroatividade, né? Mas se a gente for pensar bem, se não houver retroatividade, nós teríamos que tirar todas as vias de fundo de vale. Nós teríamos que tirar Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, está tudo em área de proteção permanente e não poderia ser construído ali. Tudo a gente teria que tirar o anel viário, acabar com o anel viário. Né? E muitas construções que, se a gente for ver isso de forma retroativa, indefinida, tem que tirar a cidade toda. Né? Várias cidades estão em áreas de proteção ambiental. Jambeiro está todo em área de APA. Né? São José tem uma boa parte em área. Inclusive, obras ou ocupações que ocorreram antes da própria legislação ambiental existir. Exato, sim. Na década de 80, né? Sim, sim. E restrições que eram menores, né? A distância do curso, da margem do curso, essa legislação ambiental foi evoluindo e elas foram ampliando. Natural, né? Um processo de proteção... se ampliar. Né? Se ampliar. Mas quem já estava ali, é muito questionável que você retroaja a aplicação de uma lei da década de 80, por exemplo, a quem já estava na década de 50 ali. Então é muito questionável isso. E isso é o que está se aplicando. Assim, em determinados casos se aplica isso, não tem retroatividade. Essa retroatividade não se aplica ao banhado. Banhado, as pessoas estão lá desde a década de 20, né, 1929, já tem as primeiras construções lá, né, famílias que já estão lá há muitos anos. E isso é datado, né? Isso é provado, inclusive. É provado. Né? Quer dizer, não é alguém falou que... Não, é documentado. É documentado, existe... O processo do banhado é muito rico, tem vários... Inclusive, durante esse processo, desde o início da ocupação, em algum momento o próprio poder público investiu. Né? Você tinha ali quadras, você tinha algumas unidades escolares, você tinha saúde, não tinha isso? Tinha um posto de saúde, posto de atendimento odontológico, tinha creche e tinha, mais recentemente, fundais, que foi assim, uma coisa muito... desumana, né? Vou dizer, no mínimo desumana, que a Fundais, que era o último equipamento público ali, que dava uma formação às crianças, né? Que dava um atendimento integral. Você fala, tem muita gente que critica, que mas você não pode dar, né? Pode ficar dando coisa, não pode, né, dar o peixe, tem que ensinar a pescar. E a ação que tinha para ensinar a pescar, entre aspas, né? Quer dizer, você tinha todo um processo de inserção social e tudo mais, de educação. Foi retirado. Foi retirado de forma violenta e covarde, né?
porque as crianças entraram em férias e aí surgiu esse boato de que eles não iam mais voltar, depois das férias não iam mais voltar. Nós fomos conversar, eu fui pessoalmente conversar na época com o presidente da Fundais, e ele me garantiu que não, que a Fundais ia permanecer, enquanto ele fosse presidente, a Fundais ia permanecer no banhado. E nós acreditamos no que as pessoas falam, né? A gente tenta acreditar. O poder público, não. A pessoa que está investida num cargo público, ela tem o benefício, não o benefício da dúvida, a certeza, a boa-fé, a presunção de legitimidade, de boa-fé. E, para nossa surpresa, numa manhã, nós recebemos a notícia, não só que ela não ia mais funcionar, mas que ela estava sendo demolida pelo próprio município. E aí o município demoliu o último prédio público que existia no banhado, que era a esperança do futuro, né? De crianças, né? Justamente deixando as crianças que antes estavam na Fundais, agora estão na rua. Isso é um absurdo. Né? Nada explica, nada justifica uma atitude assim. A título de quê? Eu fico perguntando. Com um plano de urbanização construído socialmente e trazendo junto a academia, comunidade e etc. Um belo plano de urbanização, que não custou nada aos cofres públicos, né? A não ser a cessão dos professores, né, e etc., que é um benefício de retorno à sociedade a partir da educação pública. Sim. E esse instrumento não é considerado, não se lança a mão disso. Não, e, pelo contrário, se insiste num absurdo da retirada a todo custo. E, curiosamente, você falou que o da Fundas foi quando as crianças saíram de férias, e aí tudo aconteceu. Geralmente as coisas acontecem em vésperas de Natal, né, de uma paralisação aí festiva, algo nesse sentido, e quando volta você tem o impacto da perda. Né? Exato. Eu vou te fazer uma pergunta, não sei nem se você vai querer responder, mas por que você acha que a prefeitura insiste nessa sanha, né, de retirada do banhado? Que vira um ícone, né? Os motivos reais a gente nunca vai saber, né? Exceto por um acidente da natureza, aí a gente conseguir ter acesso ao vazamento de informações. Hacker. Mas se você observar, existem indícios, né? Você observar a estrutura normativa, né, da prefeitura, a estrutura de poder da prefeitura, você vai ver que o órgão mais destacado, que tem subordinação direta ao prefeito, é de projetos especiais. Esses projetos especiais, que são normalmente ligados a obras, a grandes obras, são projetos que estruturam a cidade. Estruturam a cidade de acordo com determinados interesses. Claro. Né? Então, esses projetos especiais, todas essas grandes polêmicas da cidade passam por esses projetos especiais. O que você teve? Você teve uma destruição da estrutura de planejamento no organograma da prefeitura. Hoje você não tem planejamento. Do planejamento, inclusive, da participação da sociedade no planejamento. Sim, né? Mas mesmo que o poder público ele tem um dever de planejar. Você não pode simplesmente dizer, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Não, eu quero a cidade para os próximos 10 anos, 20 anos, 30 anos, é esse o eixo e tal. Nós vamos discutir através dos instrumentos, plano diretor, etc. Tem que ter estudo para planejar, tem que ter... Exatamente. O único setor de planejamento... E aí o que acontece? Bate cabeça. Porque você tem planejamento em níveis hierárquicos bem baixos. Se você pegar, a gente escreveu sobre isso, né? Eu e o professor Paulo fizemos uma análise dessa mudança legislativa, e se você vê bem que os níveis hierárquicos de decisão, de tomada de decisão, geram que um setor não converse com o outro. Então, a gente tem um caso bem emblemático, num determinado empreendimento habitacional de interesse social da Zona Norte. Uma secretaria estava fazendo uma coisa e a outra estava fazendo a outra, e as duas não sabiam que uma estava fazendo a coisa no mesmo lugar, no mesmo território. Você acabou com isso, você não tem mais planejamento. O único planejamento que você tem é o estratégico, é o chamado estratégico. Esse planejamento estratégico é que molda, e ele tem informações privilegiadas do que a cidade vai ser. Eu estou te dando um exemplo da Via Cambuí.
A Via Cambuí, muito antes dela se colocar a primeira pedra lá, o primeiro trator chegar, já se sabia o que se faria. Quando a Via Cambuí saiu, o que saíram de loteamento, né? Ao longo, agora, né? Eu te pergunto, se você tem a informação de que vai sair a Via Cambuí, aquelas terras que não valem nada, se você tem essa informação, você compra a preço de banana e vende, é o que a gente fala, compra o hectare e vende o metro quadrado. Inclusive, na discussão do plano diretor e do zoneamento, retiraram áreas de proteção ambiental daquela região, que está assentada sobre uma área de recarga de aquífero, ou seja, deveria ser mantida como área de proteção ambiental, e colocaram para novos empreendimentos. Exatamente. Mas isso é um tema para um outro caso, um outro episódio, um outro Sanja Pode. Perfeito. Jairo, te agradeço muito, foi um papo bacana, aprendi aqui bastante coisa sobre o banhado e sobre essa situação de regularização fundiária no município, e acho que todo mundo que assistiu também vai poder entender um pouco mais e formar opinião, né? Então, te agradeço. Eu que te agradeço, Wilson, pela oportunidade. É sempre bom falar, né? E dentro da minha função de defensor público, uma das partes importantes da nossa atuação é a educação em direitos, né? É saber, porque as pessoas não podem exercer seus direitos se elas não sabem que têm esse direito. Então, é muito importante esses espaços para que a gente possa... obviamente é um assunto muito complexo, né, que demandaria aí vários programas, né? Sim. Mas na medida do que se a gente também fizer um programa de 1h30, vai ter muito pouca gente com paciência para assistir ele inteiro. Então a gente vai cortando um pouco a medida, mas vai fazer essa voz chegar. Perfeito. Eu agradeço aí e me coloco à disposição aí para qualquer outro esclarecimento futuro. Obrigado e até mais novo Sanja Pode.